Eu gostaria que a Marli subisse aqui em cima, Marli, e viesse orar pela nossa preleitora dessa noite. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito Jesus é o teu nome. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oramos, irmãos. Grande e maravilhoso Deus, diante de Ti, Senhor Jesus, mais uma vez elevamos a nossa voz nesse momento, Jesus. Para que o Senhor tome nas suas mãos, Jesus. Nós cremos que o Senhor já deu a ela a mensagem, Jesus, aquilo que nesta noite se faz necessário nós ouvir, Senhor Jesus. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória no meio da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Grande Deus. A paz do Senhor. Amém. Já sentimos a presença de Deus neste lugar. Quantos sentiram a presença do Altíssimo? Arabacante, Arabachai. Você acabou de louvar que você é adorador. Amém. Então continue adorando, porque enquanto você adora aqui, o Senhor ele vai trabalhando lá. Mande faces ondechai, e como anai ondechai, onde canto e menaste de canto e de cantar na sua ondechai. Adore, adore. Eu sinto uma graça neste lugar. Eu vou deixar você adorar. Quem sabe você ainda não sentiu essa presença. Oh, amante faces ondechai, abre meu coração, porque o Senhor ele está falando neste lugar. Amante faces ondechai, ai de totolore canto e menaste de canto e de cantar na sua ondechai. Oh, amante faces ondechai, ele está neste lugar. Glória. Maravilha. Glória a Deus. Deus do mistério. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quero agradecer o convite pela série. Bendito seja. Deus abençoe nossas vidas. Círculo de oração, pastor, Deus abençoe. Ao corpo de obreira, a toda a igreja, Deus abençoe grandemente. Abram vossas Bíblias em Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 37. Aleluia. Ministro bastante em círculos de oração e normalmente eu ministro sobre mulheres, mas hoje Deus tem algo diferente. E eu gosto de escutar a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Capítulo 37 de Isaías, versículo 14, diz assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Agora no capítulo 39. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Os irmãos podem tomar assento. Aqui vai falar sobre o rei Ezequias. E por que eu senti de falar sobre o rei Ezequias? O seu nome significa aquele que fortalece. Porque tem pessoas que chegaram aqui essa noite, que
estão precisando de força para continuar na caminhada. Vocês vão deixar. A luta tem sido tão grande que tu chegou essa noite aqui sem força nenhuma. Mas o meu Deus e o teu Deus fala contigo essa noite. O Deus que te fortalece, Ele está neste lugar. Arabacante, Arabachai. E Miranda cantará na Suri onde fazes. O Deus que te dá força, que me dá força, Ele está aqui. E esse rei é um rei que ele agradou muito aos olhos do Senhor. Ele foi um rei que ele desfez os altares daqueles que não agradavam aos olhos do Senhor. Ele trouxe de volta os cultos no templo. Ele quebrou, naquele tempo ainda tinha a serpente de bronze, a Neustã. Ele quebrou a serpente. Ele quebrou todos os altares de adoração. E ele serviu a Deus de coração. Ele criou um arqueduto que passava a água para a cidade. Ele foi um rei que Deus abençoou grandemente, tanto em riquezas, o seu exército. Ele foi, se fosse no tempo de hoje, nós iríamos olhar e dizer: meu Deus, Deus tem abençoado. Esse é o rei Ezequias. Só que agora, quando as coisas vão indo bem, sempre tem alguém de olho. Sempre tem alguém querendo atrapalhar. E tinha alguém de olho. Tinha alguém que estava cercando as cidades circunvizinhas, um tal de Senaqueribe. E ele começou a se levantar contra esse povo. E agora ele chega, ele manda ali seus mensageiros. Agora Rabsaque se encontra ali na entrada da cidade e começa a fazer ameaças àquele povo. Porque se ele cortasse a entrada de água, não ia poder mais plantar, os animais iriam morrer. E ele começou a fazer ameaças. Se você ler ali, tem até os tipos de ameaça que ele fez. E ele começa a se levantar contra aquele povo. E ali eles mandam cartas, como eu li. Será que ele envia cartas? Porque Ezequias ele não ficou com medo. Porque ele acreditava no Deus que ele estava servindo. Mas quando ele abre ali aquela carta de ameaça, não estava ameaçando o povo, não estava ameaçando ele simplesmente, estava falando do Deus vivo. A ameaça não era contra a vida dele, a ameaça era contra Deus, falando de Deus. Arabacante, Arabachai. Eu não sei qual é a afronta que tem sido na tua vida. Amanda faces, vão deixar. Mas o Senhor fala com alguém essa noite. Faça como Ezequias, que ele levou essa carta para o templo. A Bíblia vai dizer que ele estendeu a carta e orou. Muitas vezes a afronta vem contra a minha vida e contra a tua vida. E nós devemos ficar só em oração. Deixar para aquele que consegue resolver o meu e o teu problema. E ele chega agora ali, ele estende a carta e começa a orar. E essa carta, ele faz ameaças, dizendo: sabe os deuses ali das outras cidades, os deuses Amate, Arpade, todos eles eu destruí, eu queimei, eu cortei. Sabe a minha mala aqui que eu carrego, que eu vou destruindo, porque Senaqueribe era muito forte. Ele já tinha destruído muitas cidades, já tinha conseguido. E ele não precisava nem lutar, ele só mostrava ali o seu exército, as suas armas, o povo já temia. E ele começou
a falar. E eu imagino o rei. Quem sabe ele pode ter levado um pedaço de bronze, de ouro, de madeira na sua mala. Mas o meu Deus e o teu Deus, ele não pode ser carregado numa mala, não deixar. Porque o nosso Deus, ele vive, ele reina, não deixar. Ele não pode ser carregado numa mala. Ele se enganou quando ele fez essa ofensa, porque ele não entendia o tamanho do nosso Deus. Ele não tinha noção do Deus que ele estava enfrentando. Agora o rei descansou, porque quando a gente ora, a gente descansa. Não é orar e ficar preocupado. Não, é orar e descansar. Quem sabe o rei foi até dormir. E nessa mesma noite, Deus envia um anjo. Se ele enviasse um exército de anjos, Senaqueribe por nada ia dizer, não, assim é fácil, né? Não, ele enviou apenas um anjo, que numa noite matou 185 mil soldados. Você tem noção do tamanho do nosso Deus? Um anjo precisou, pastor, apenas de um anjo para exterminar um exército inimigo. Imagine o que o nosso Deus pode fazer pela minha vida e pela tua vida. Apenas um anjo exterminou aquele exército. Senaqueribe, a hora que viu aquele povo todo morto, os chefes ali, Deus não quis nem derramar o sangue dele na terra. Ele disse, não, deixa ele embora que eu não quero. Quando ele chegou na sua terra, no templo lá que ele adorava, os seus próprios filhos o mataram. Você tem noção o que é uma pessoa fazer afrontas contra um homem de Deus? Tem noção? Ele fez afronta ao nosso Deus. E o fim dele foi triste. Seus próprios filhos o mataram. Esse é o rei Ezequias. Um rei poderoso. Um rei que chorava e o Senhor atendia. E agora a Bíblia vai nos dizer que estava indo tudo bem. E assim é na nossa vida. Muitas vezes está indo tudo bem, mas a gente que já tem um tempo de caminhada, a gente já fica, quando está tudo bem, a gente já fica em alerta, né? Já começa, o pisca-alerta, que a gente sabe que a luta vai vir. E agora, ele é acometido de uma enfermidade. É que muita gente ministra sobre essa parte. Ele fica enfermo. E a Bíblia vai nos dizer que era uma enfermidade para a morte. Tem alguns estudiosos que dizem que era um câncer, outros dizem que era uma úlcera que estourou, mas não importa. O importante era que era uma doença mortal, que ele não iria resistir. E ali manda chamar o profeta da época, o profeta Isaías. Porque tem coisa que não é para rei resolver. Tem coisa que é para profeta. Arabacante, arabachai. E me anda cantará na suri, onde faces, onde chai. Ride comanai, onde chai. Por isso que o Senhor levanta profetas. Quantos creem ainda nos profetas de Deus? Onde faces, onde chai. Ride comanai, onde chai. Onde canto e menace de canto e de cantará. E ali o profeta vem e fala para ele, coisa que ninguém quer escutar, né? Porque normalmente quando o profeta se levanta, né? Todo mundo quer, hoje em dia os profetas estão falando mais coisa boa, né? Eu não sou do tempo antigo, mas quando o profeta se levantava, o Samuel dizia que todo mundo queria se esconder, né?
Porque o profeta ia revelar o quê? Era pecado. Se conserta, coloca a casa em ordem, né? Porque era forte, né? Hoje o negócio não tá muito assim, né? E agora o profeta vem e fala para o rei que ele vai morrer. Você morrerá e não viverá. Já começa a arrumar aí as coisas. Começa a colocar a casa em ordem. Bom, se eu e você tivesse esse tempo, né? Amanda e Fá, vocês vão deixar para colocar a nossa casa em ordem. Não estou falando da nossa casa aqui, né? Se nós tivéssemos um tempo que nós não sabemos a hora que o Senhor vem. Não sabemos a hora. Quem sabe hoje pode ser o meu último culto ou o seu último culto, Amanda e Fá, vocês vão deixar. E estamos preparados para uma notícia dessa? Que vamos morrer? Como que será que está a nossa casa? Eita glória, aleluia! E o profeta fala, o profeta vai embora, entrega a profecia e vai. Ele não se importa com o que vai pensar, né? E a atitude do rei, a atitude dele, ele vai para a parede. E a Bíblia vai dizer que ele chora muitíssimo. E ele começa a fazer uma oração que quem sabe eu e você, nós não temos essa coragem de fazer. Lembra, Senhor. Lembra daquilo tudo que eu te fiz. O Senhor, nós não precisamos lembrar o nosso Deus. Mas ele falou na oração, lembra, Senhor. Eu tenho andado retamente na tua presença. Eu tenho feito tudo que te agrada. Eu destruí os altares. Eu tenho sido um rei zeloso. E as lágrimas caem. No momento que as lágrimas caem, a oração sobe. Arabacante, arabaxá. E me anda cantará na suri, onde faz Não tem como falar círculo de oração e não falar de oração. Porque o círculo de oração é oração. E eu tenho uma experiência muito forte com o círculo de oração. Eu, diferente do Samuel, a minha família não é cristã. E eu vivia uma vida destruída. Eu vivia junto com uma pessoa usuária de crack. E eu por algum tempo também usei alguns tipos de droga. Quem olha a gente assim não imagina, né? Quando algumas pessoas que conhecem sabem, né? Ah, mas não dá nem imaginar. Mas é isso que Deus faz na minha e na tua vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem mães aqui que estão clamando pelos seus filhos. Eu não tinha uma mãe que clamava pela minha vida. Eu não tive uma avó, minha mãe me abandonou, a minha avó que me criou. Eu não tinha ninguém, quem sabe, ali fervorosamente clamando. Mas um dia eu estava cansada de sofrer. Estava muitos anos sofrendo, sendo maltratada. E daí eu tive um filho. E daí quando toca no filho da gente, Sara, é diferente. Quando era só eu conseguia suportar. Ser roubada, ser agredida. Mas quando eu vi o meu filho, ele roubando as coisas do meu filho. Daí aquilo ali, a gente que é mãe não tem. Eu dentro da minha casa não tinha nada. Quem passa por uma situação dessa de droga, sabe? Não podia ter nem móvel, não tinha, porque era tudo, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Era botijão de gás, era comida, era tudo levado para os traficantes. Então eu não suportava mais, eu sempre trabalhando, mas não tinha ninguém, não tinha Deus, olha como era difícil. E um dia, eu nunca me esqueço, que eu trancada no meu banheiro, e ele com mais 2 pessoas usando droga na nossa casa. Nem era na nossa casa, era na casa da avó dele. Porque os traficantes vieram direto lá, já estava ameaçado de morte. E eu com o Arthur pequenininho, sentado no banho, no vaso, assim. E eu nunca me esqueço que eu me joguei no chão com ele. E eu disse assim, Deus, se tu existe, Deus, muda a minha história, que eu não suporto mais essa vida, Deus. Era bacante, era baixado. O Deus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele ouve uma oração sincera.
naquele dia, eu senti que alguma coisa estava movimentando no céu. Eu assim, tem uma igreja na Barranca, eu fui na igreja. Isso foi no domingo, na segunda-feira era círculo de oração. Quem sabe você vem aqui, você vem cansada assim. A gente que é mulher, a gente tem muitos afazeres. Muitas vezes você vem sem vontade, mas vem, porque olha o poder da oração. Eu cheguei lá, a irmã Alice e a irmã Iracema, que é minha sogra hoje. A irmã Alice está ali quase 40 anos na frente do círculo de oração. Deus nunca usou aquela mulher em profecia, eu nunca vi. Quem conhece ela, se congregar lá com ela, eu congreguei bastante tempo, nunca vi Deus usando ela em profecia. Mas naquele dia, eu chorando muito, sem saber o que fazer. Porque eu me separava, voltava, o inimigo me prendia naquela vida, eu não conseguia, não tinha força. Ela disse assim para mim: irmã Thaís, nós do círculo de oração aqui da Barranca, nós vamos fazer uma campanha de 7 dias pela tua vida. O Salmo 119, 62, eu nunca me esqueço. À meia-noite me levantarei e cantarei os teus altos decretos. E Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Eu chorando em lágrimas, eu disse: eu creio sem força. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida, mas a gente fala, mas a gente não sabe, né? A gente não entende. Eu comecei a fazer aquela campanha. Irmãs, não deu 7 dias, Deus mudou a minha história. Deus arrancou ele da minha vida, porque eu não conseguia, eu ficava presa naquela vida, e Deus me tirou. Eu moro hoje com o Samuel ali no mesmo bairro, e nunca me incomodou, porque ele dizia que ia me matar, me ameaçava, me batia. Eu tenho um corte grande aqui, que uma vez ele tentou me matar. E Deus é o Deus que muda histórias. Imagine você que tem clamado pelo seu filho. Quando eu chegava, eu não sabia orar, eu via as irmãs orando, pastor. E eu ia na oração delas, e eu fui entendendo, porque elas oravam assim: visita esse bairro da Barranca, vai tocando nas pessoas, vai tocando nas almas, vai salvando, vai libertando. A tua oração tem chegado até o trono de Deus. Quem sabe os teus olhos não estão vendo, mas as tuas orações estão chegando aqui na vizinhança. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, assim como mudou a minha vida. Eu não vim de uma família de oração, mas de mim está saindo uma família de oração. Deus tem feito coisas extraordinárias. E nós não podemos desistir da oração. E Ezequias estava ali, com o coração contrito e aquebrantado, chorando muitíssimo. Ele chorou, e Deus na hora atendeu. O profeta já estava no pátio do palácio. Profeta, volta que eu mudei o decreto. Eu mudei a história. Quem sabe o inimigo decretou algo na tua vida. Mande faces onde deixai. E me anda cantará na suri onde deixai. Mas eu vim aqui como profeta de Deus declarar: a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra ainda vem de Deus. E agora o profeta volta. O profeta volta, imagina a cena, né? Falou uma coisa, agora volta dizendo: tu não vai morrer. Ezequias, tu viverás. Tu não vai morrer mais. Deus está acrescentando 15 anos na tua vida. Deus está acrescentando. Deus está acrescentando alguma coisa na vida de alguém aqui essa noite. Quantos creem? Deus está acrescentando. Amanda faces onde deixai. Iti comanai onde deixai. Onde cante menaste. Ai de como não cante menaste. De canto cantarás onde deixai. O Deus que está acrescentando, Ele está neste lugar. Eu não sei o que você perdeu, mas o Senhor
Senhor fala esta noite, eu estou acrescentando. Quem sabe o inimigo disse que não vai conseguir. Quem sabe a porta está trancada. Quem sabe a enfermidade bateu na tua porta. Quem sabe as ameaças. Quem sabe você tem sofrido ameaças. Mas o Senhor está te livrando. O Deus de livramento está aqui esta noite. Mas você veio e profetizou que eu ia morrer. E agora você está dizendo que eu vou viver? Ficou em dúvida, né? Se é Deus mesmo nesse negócio aí? Arabacante, arabaxai. Sabe o relógio aqui de Acás que bate aqui na escadaria? Faz, não é parar, é retroceder 10 graus. Arabacante, arabaxai. Você tem noção disso? Se só parasse, tudo bem. Não, é retroceder. O profeta, ele não pode fazer isso, mas ele fala com quem pode. Deus, esse negócio de retroceder aí 10 graus, eu não posso. É contigo. Deixa pra mim, então. Terra. Ô, terra. Tu não vai parar, terra. Ô, sol. Sol, tu não vai parar, tu vai retroceder. Porque eu quero mostrar pro meu servo o quanto eu amo ele. Agora, vocês vão deixar ele. Volta, terra. Você tem noção disso? Você tem noção do nosso Deus? Faz a terra voltar pela minha vida. Ai, Deus, agora biologia, de ciência, mas a gente é esperto. Se fazer voltar a terra, muita coisa pode acontecer, pastor. Aonde está as geleiras lá, aonde o sol pega mais forte, pode destruir. Mas Deus diz assim, não, deixa que eu seguro. Deixa que eu seguro. Porque eu quero mostrar para ele quem eu sou. Esse é o nosso Deus, amor de paz, vocês vão deixar. Ele faz a terra voltar 10 graus. Pela minha vida e pela tua vida. Arabacante, arabaxai. E me anda cantará na sua e onde faz, vocês vão deixar. E te comanai, ou deixar. Eu não sei o que tu está pedindo. Eu não sei o que tu quer que volte para a tua vida. Mas o Senhor falou no meu coração que vai voltar. Recebe essa noite porque vai voltar. Amanda e fácil, vocês vão deixar. E te comanai, vão deixar. Está voltando. Está voltando para a tua vida. Arabacante, arabaxai. Porque é o Deus que a gente serve. Ele faz a terra parar. Ele faz a terra voltar. Porque Ele é Deus. Tudo é dele. A natureza é dele. Os mares são dele. Tudo é dele. E agora? Olha a experiência que Ezequias teve. Que experiência, né? Olha a experiência que esse rei teve. Era para ele ficar esses 15 anos só adorando, só glorificando. Eu sei da onde ele me tirou. Por isso que eu choro mesmo. Esse ano nós cuidava de igreja. Esse ano o Samuel, o serviço dele não estava dando.
E ali na sede eu estava assim, eu disse, Senhor, eu vou começar a aceitar os pedidos que vier. Eu vou me levantar no início do ano, primeiro do ano, sabe? Então eu vou começar a pregar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor precisa de pessoas que se separem, que orem, que jejuem, levantar mulheres. Eu oro para Deus levantar mulheres cheias da graça, homens. E eu me levantei. Só que nesse processo que eu me levantei, eu fiquei doente. Faz, eu acho, uns 20 dias, né? Que eu tô... A irmã ainda um dia eu fui lá, eu estava vindo do UPA, né? Todo domingo eu estava indo no UPA para receber fé, porque eu fiquei muito doente. A gente não consegue entender as coisas de Deus. Mas no começo do meu tratamento, eu fui pregar. Eu ia pregar, irmãos, fraca. Eu sou meia pentecostal. E tinha dia que eu tinha até que falar assim, irmãos, eu, né? Tava às vezes tão fraca que parecia que desmaiava. E no começo, ninguém sabia, né, que eu estava assim enferma. Eu fui ministrar lá no Arroio e veio uma irmãzinha e disse, porque eu estava orando, Senhor, como, né? Agora que eu me levantei, estou pregando todo domingo, no meio de semana não dá de aceitar porque eu trabalho fora, mas às vezes ainda eu consigo dar certo na quinta-feira, que é o meu dia de oratividade. E eu fiquei doente. Vai entender, né? A gente não consegue entender coisas de Deus, né? E Deus começou a me usar na cura. Deus já me usava, um abraço, que eu sou bem de abraçar, né? Mas Deus começou a me usar muito na cura, não só interna, curas físicas também, pessoas doentes, Deus começou a me usar. E eu sem entender, eu disse, meu Deus, eu doente. A gente não entende, né? Eu comecei assim, Senhor, né? Daí uma irmã veio e disse assim, só faz a minha obra. Continua, sem saber de nada, ela veio, continua fazendo a minha obra, porque eu, Senhor teu Deus, eu vou te curar. Nós não podemos parar por causa das lutas. Nós não podemos parar por causa da afronta. Essa semana, numa quinta-feira agora, teve uma reunião lá na escola. E era uma palestra. E me chamaram no final. Como que chama uma pessoa crente, pentecostal ainda? Eu disse, meu Deus. Lá, né, a maioria, né? E eu fui obrigada, né, a falar de Deus, né? De Jesus. Quando eu vejo, já tá orando, né? Já coloca a mão no teu coração aí, os anjos ao redor da tua casa, né? Da família, né? E pensa no outro dia que o inimigo se levantou. Nós conseguimos sentir as afrontas do inimigo. Mas isso não pode fazer com que eu e você pare de fazer a obra de Deus. Porque eu conheço pessoas que falaram assim já para nós, não, eu não faço mais nada porque o inimigo se levanta. E ele se levanta mesmo. Só porque ele se levanta também, você não fazendo nada, ele vai se levantar também. E essas pessoas que eu vi fazendo que não profetizavam mais, que não faziam mais nada, nós fomos acompanhando a vida dessas pessoas. E a vida continuou acontecendo coisas ruins, destruídos, estão afastados. Então eu tenho uma coisa para te dizer, continue fazendo mesmo com as afrontas. Porque as experiências que nós vamos ter com Deus é coisas que só o céu. É coisa linda. Então isso, essa intimidade com Deus não dá de problema. E agora, esse rei que teve toda essa experiência e muitas outras, muitas batalhas vencidas, agora a Bíblia vai dizer que Merodach e Baladã estão na porta, batendo, com cartas. Por isso que eu quis ler o primeiro e quis ler depois o segundo. Aquele que estendeu uma carta perante o Senhor no templo, que chorou muitíssimo, que orou. Agora é um alerta para a igreja. Quando vem uma grande vitória, muitas vezes, quando está tudo certo, nós ficamos animados e ficamos desarmados. E agora, Merodach e Baladã, eles sabiam essa história do relógio ter voltado, se estendeu pelas cidades, e eles queriam saber que Deus era esse. Só que eles não estavam interessados no Deus dele. Eles estão na porta batendo. Aquele que se chama
força que Deus fortalece, agora está com os inimigos na porta. E a Bíblia vai dizer que eles trazem carta e presentes. Amande faces vão deixar. O inimigo da nossa alma, ele não vai vir com cauda, com chifre, com uma espessura feia, não vai vir não. Ele não vai vir. Sabe como é que ele vai vir? Leia a Bíblia. Leia a carta. Essa é a melhor carta que existe. O inimigo da nossa alma muitas vezes vai vir com um sorriso no rosto, vai vir com cartas, vai vir com presentes, arabacante, arabachai, e me anda cantará na suri onde faces onde deixai. Pode ler, está na Bíblia. Eles estão na porta com agrados. E quantas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor por nós não estarmos vigilantes. Aleluia. E Ele abre a porta. E agora tudo aponta para Merodach Baladan, morte. A morte está entrando. A adoração a Baal está voltando. No momento em que ele abre a porta, ele tinha ganhado vida. E agora a morte já está batendo na porta. E ali ele mostra tudo. Um rei que nunca precisou pegar uma espada está lá mostrando o seu arsenal de armas. Está lá mostrando todos os seus tesouros. É a mesma coisa que você pegar aqui e mostrar aí o seu saldo. Olha, tem cabimento isso? Você mostrar a sua conta bancária. Ele fez isso. Ele mostrou todos os seus tesouros. Muita gente só prega até aqui, né? Mas eu vim aqui. Não tem como não confrontar. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. E agora ele mostra os olhos, os ungüentos. Para que mostrar olhos se eles não entendem o que é adoração? Para que mostrar se eles não entendem de adoração? Arabacante, arabachai. Isaías vê eles ali e pergunta. Eles já vão embora porque eles sabem que o profeta tem discernimento. O que eles estão fazendo aqui? O que você mostrou? De onde vieram? E ele sabia. Eles são babilônicos. E o que você mostrou? Eu mostrei tudo. Eu mostrei tudo. Cuidado, igreja. Cuidado com quem tem entrado em vossos lares. Cuidado com quem tem sentado nas mesas. Cuidado com aqueles que você tem mostrado. Um rei que foi bênção, até agora eu estava pregando bênção, né, dele, né? Na finaleira, ele coloca tudo a perder. E o profeta fala para ele que não vem coisa boa. Olha o que o profeta diz. A igreja pode se colocar em pé para já. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até os teus filhos que procederem de ti, eles os tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E sabe, o Ezequias, que nós conhecemos até agora, que botou o rosto na parede, que chorou muitíssimo. Se fosse eu e você, era para nós fazer isso. Chorar, se arrepender, ainda dava tempo, né, pastor? Não. Sabe o que ele disse? Boa essa palavra. Como assim? Como assim que é boa? Vão levar meus filhos eunucos? Como que vai ser uma palavra boa? Sabe quem foi o filho dele? Manassés. Manassés foi um dos piores.
Ele matou os seus filhos queimados. Ele mandou, sabe, o profeta que Deus usou para falar da cura do seu pai. Esse profeta ele perseguiu e mandou matar. Cerrado no meio. Os profetas de Manassés ficavam tocando tambor para as mães não escutar. Ele jogando as crianças dentro da barriga de Maloque. Eu não sei se o erro foi de Manassés ou foi do seu pai. Eu podia muito bem terminar ali, né? Coisa boa, né? Mas é uma palavra de alerta. Não importa como nós começamos, o importante é como nós vamos terminar. Mandefá, vão deixar. Manassés, depois se você for estudar, não tem mais tempo, ele se arrependeu, foi levado. Mas que eu e você, que oramos pela nossa família, o inimigo, ele não está de brincadeira. Muitos, eu só vai falando direto isso. Quantas pessoas, lá na sede, o Felipe passou um tempinho lá, quantas pessoas, pastores, já foi nosso, que estão aí parados, brincaram, abriram a porta para Merodach Baladan, trocaram a presença por tantas coisas fúteis, por cartas, por presente, mas que eu e você, que a nossa família, os nossos filhos venham ser guardados. Arabacante, arabaxá. E me anda cantará na suri onde. Ai, de toconone cante, menaste de canto e de cantarai. Que nós venhamos começar bem. Porque nós não estamos numa corrida de 100 metros. Não. Que o primeiro que chegar, não. Quem sabe você está numa maratona. O importante é chegar. Vai na sua força. Quem sabe é devagarzinho, mas vai nessa força mesmo. Que devagarzinho nós vamos chegar lá. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você aí atrás de você. Loirinha aí. Julinha aqui. Quem precisar de uma oração, eu vou estar descendo ali embaixo. O Samuel, o conjunto vai te louvar, que meu esposo vai estar orando. E eu quero orar por você. Quem precisa de uma cura, pode vir na frente. Venha crendo no milagre, porque Deus está neste lugar. Deus tem coisas grandes para famílias aqui, e é através da tua vida. Deus vai usar a tua vida na tua casa. Venha crendo em nome de